Olá, o Interesse Público começa agora. Aqui você acompanha reportagens e entrevistas sobre a atuação do Ministério Público Federal na defesa dos direitos do cidadão, do patrimônio público e do meio ambiente. Veja os destaques do programa de hoje. A Constituição do Brasil completa 25 anos. A Carta Magna transformou o Ministério Público Federal em fiscal da lei e guardião dos direitos da sociedade. Na Paraíba, representantes do Ministério Público Federal promovem audiência pública no interior do estado para buscar soluções de combate à seca. Em São Paulo, a audiência pública discute liberdade de expressão e informação no direito eleitoral. E veja também, em Pernambuco, nossa equipe foi conhecer a realidade de Salgadinho, classificado entre os piores índices de desenvolvimento humano do estado. Essas e outras notícias agora aqui no Interesse Público, um programa do Ministério Público Federal. Neste mês de outubro, a Constituição Federal completou 25 anos. A Carta Magna marcou em 1988 a consolidação do Estado Democrático de Direito no Brasil. Foi por meio dela que o Ministério Público Federal se transformou em fiscal da lei e guardião dos direitos da sociedade. No Brasil, em 1964, os direitos civis foram suprimidos, a liberdade cerceada e os meios de comunicação sofreram censura. Nas ruas havia repressão aos opositores do governo. A tortura chegou a ser usada contra presos políticos e muitos militantes perderam a vida. Na ditadura militar, o Ministério Público era diferente do que é hoje. Era um misto do órgão persecutório com advogado público, né? Com suas funções tradicionais persecutórias e de custos legis em ações que diziam respeito ao interesse público, por exemplo, dando parecer em mandado de segurança, em habeas corpus, né? E, ao mesmo tempo, também atraía para si as ações contra a União. Só 20 anos depois veio o processo de abertura política. Em novembro de 1985, a emenda constitucional de número 26 convocou a Assembleia Nacional Constituinte, com a responsabilidade de elaborar outra Carta Magna. Os trabalhos começaram no início de 1987 e terminaram em 5 de outubro de 1988. Neste dia, nasceu a Constituição Cidadã, que restabeleceu o regime democrático. Declaro promulgada o documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social no Brasil. Que Deus nos ajude que isto se cumpra. O primeiro procurador-geral da República, depois do período de exceção, foi José Paulo Sepúlveda Pertence. Nomeado em 85 pelo então presidente da República, José Sarney, permaneceu no cargo nos 4 anos seguintes. Particularmente a passagem pela Procuradoria-Geral se deu numa época extremamente fértil, que era à vista da convocação da Constituição, pensar um novo Ministério Público, um esquema de Ministério Público que se pudesse apresentar como um instrumento hábil a figurar na retomada do processo democrático. A Constituição de 88 fortaleceu os direitos e as garantias individuais. Também apresentou um novo Ministério Público, fiscal da lei e defensor da sociedade. O órgão deixou de pertencer ao Poder Executivo, passando a ter independência funcional e administrativa. A Constituição, ela, ao estabelecer um Estado democrático de direito, ela criou novas e fantásticas atribuições ao Ministério Público, como, por exemplo, defender a ordem democrática, o regime democrático, defender as eleições limpas, né? Defender a cidadania, defender as pessoas que não têm direito, defender as populações indígenas. Então, há vários capítulos que mostram como o Constituinte foi generoso, não só com as presentes
gerações quanto para as futuras. Eu tive o privilégio de viver naquele momento anterior, no momento em que se foi construindo esse novo modelo, e agora, né, essa prática, essa consolidação. Então é muito interessante, e eu vejo que foi uma das opções, né, muito acertadas dos constituintes de 1988 em instaurar esse modelo do Ministério Público. Neste mês de outubro, a Constituição completou 25 anos e ainda é motivo de elogios e homenagens. Essa Constituição trouxe a estabilidade institucional para o Brasil. É o mais longo período de estabilidade política do nosso país. E mais, estabilidade com plena democracia. A Constituição de 1988 conseguiu fazer uma transição bem sucedida de um Estado autoritário, intolerante e muitas vezes violento para um Estado democrático de direito. É impossível exagerar a importância desta circunstância. Documento e tempo que deram forças ao Ministério Público brasileiro. É uma instituição reconhecida por todas as outras instituições do Estado brasileiro, então isso é muito recorrente, por mais que, por exemplo, o Legislativo fique insatisfeito com ações dos promotores, dos procuradores, mas os deputados, os senadores, eles reconhecem que essa função, ela é uma função de fiscal da lei, de promotor, de direitos que não pode ser modificado. Ela já era muito forte na área penal, na área da persecução criminal. Agora eu acho que ela inclusive implementou, porque ela tem mecanismos internos de organizar melhor os ofícios criminais, de especializar, de tratar de novas modalidades, como crime de lavagem de dinheiro, crimes de quadrilha, que eram crimes que praticamente não se apurava, né? E, ao mesmo tempo, hoje, no presente, você tem uma atuação do Ministério Público diuturna em favor dos direitos humanos. Foi a Constituição de 88 que incluiu a liberdade de expressão entre os direitos fundamentais, direito de manifestar ideias, opiniões e pensamentos. A liberdade de expressão sobre política e questões públicas é vital para a democracia. Para debater esse tema e também o direito à informação, a Procuradoria Regional Eleitoral em São Paulo promoveu uma audiência pública. No ano que vem, os brasileiros vão escolher os novos representantes para os cargos de presidente da República, senadores, governadores, deputados estaduais e federais. Preocupada em proporcionar uma eleição com igualdade de condições entre os candidatos, a Procuradoria Regional Eleitoral em São Paulo organizou uma audiência pública para discutir a liberdade de expressão e de informação no direito eleitoral. Essa liberdade de expressão e informação permeia, vamos chamar assim, todos os poros do direito eleitoral. Essa iniciativa ela é pioneira, mas ela é extremamente importante, porque ela, na verdade, ela se traduz num esforço de transparência do Ministério Público Eleitoral no que diz respeito à realização das próximas eleições. Os dois direitos fundamentais garantem a liberdade de se manifestar e de ter acesso a manifestações e informações de outros, sem que o Estado ou demais indivíduos coloquem restrições ou obstáculos. Numa eleição, são direitos importantes para políticos e eleitores, porque permitem a exposição de propostas de governo por parte dos candidatos. Eles apresentam as propostas e cabe ao eleitor resolver optar por alguma dessas propostas apresentadas. Muita campanha e pouco resultado. Esperar a proposta construtiva de todos, né, para que a gente possa ter uma eleição melhor, né?
Para o representante do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, a liberdade de expressão às vezes fica ameaçada durante o período da propaganda política obrigatória no rádio e na TV. O que acaba acontecendo é que, como a justiça eleitoral é provocada, ela acaba muitas vezes cerceando críticas, divulgações, e isso acaba sendo de forma demasiada e prejudicando a liberdade de expressão. Entre outras coisas, o objetivo do encontro foi o de coletar dados e subsídios que vão direcionar os trabalhos da Procuradoria Regional Eleitoral durante as eleições do ano que vem. É muito importante que a Procuradoria ouça, ela colecione os argumentos e possa, de maneira madura, de maneira responsável, quando necessário, interpor as ações, cobrar punições e zelar pela lisura e pela igualdade e transparência do processo eleitoral. A audiência serviu também para alertar a sociedade sobre uma prática comum entre muitos políticos que concorrem a cargos eletivos. Durante o processo eleitoral, alguns candidatos costumam cometer abusos, como a utilização de meios de comunicação próprios para divulgar trabalhos realizados em mandatos anteriores. Uma pesquisa realizada recentemente revela que em 2011, 41 deputados federais e 7 senadores eram proprietários de concessões de rádio e TV. A partir do momento que eu tenho partidos e candidatos que são detentores dessas rádios e dessas televisões, desses veículos de comunicação que passam a informação sobre como é que se dá a gestão da coisa pública, você tem uma deturpação, um grande potencial pelo menos para deturpação. Você pode ter uma cobertura um pouco unilateral em relação a algumas questões. O vice-procurador-geral eleitoral enfatizou a importância de o eleitor estar atento para não se deixar levar por propagandas enganosas. Tem que sempre se lembrar de duas coisas. Nunca cair nas versões que houve por aí. A internet, principalmente, é muito rica de uso de hoaxes, ou seja, de mentirinhas para enganar pessoas desinformadas. Por outro lado, também, buscar sempre, na hora que lê o noticiário, buscar às vezes ver qual é a história que está por trás da notícia, né? As notícias entre nós, todas têm uma história, né? Ou seja, não é à toa que um meio de comunicação lança uma determinada notícia. Eu acho que o eleitor tem que estar consciente disso. No próximo bloco, nossa equipe foi ao interior de Pernambuco conhecer a realidade de Salgadinho, classificado entre os piores índices de desenvolvimento humano do estado. É daqui a pouco.